Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou com HD, estou aqui, o meu avatar está mexendo assim como eu mexo, está funcionando melhor, ó, piscadinha, 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 piscadinha. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Porque agora eu tenho grana, agora eu estou com o barro. Daniel, nosso colega, pagou a nossa ajuda de custo, o que permitiu a nós um investimento maroto na compra de uma boa placa de vídeo. Tá joia? Seguimos aqui, pessoal. Hoje nós falaremos então da estruturação das palavras, tá joia? O que é estruturação das palavras? Pessoal, as palavras, elas são formadas como um todo, tá? Ó, aqui tem uma palavra, carrinhos. O que é carrinhos? São vários carrinhos, vários carros pequenos, não é isso? Nós conhecemos as palavras num contexto significativo geral. Nós não pensamos nela enquanto estruturas apartadas, estruturas separadas. Nós conhecemos as palavras pelo seu significado, não é isso? Isso, professor. Pois bem, veja bem. Todavia, as palavras são formadas por partes menores que formam significados, que permitem a nós entender o que quer dizer essa palavra. Veja comigo, acompanhe no VT. Olho na tela. Ó, carrinhos. Temos aqui os carrinhos, não é isso? Carrinhos, já sabemos o que são. Mas, como que é formada essa palavra? Olha, carro. Esse carro, a gente sabe que é um carro, faz parte do carro, a gente já sabe que está falando do carro, tá? Que é um veículo automotor e tal. A gente sabe que esse carro aqui, essa parte da palavra, ela possui um significado aqui no nosso mundo real. Sabemos o que é um carro, é um veículo automotor, tá? Agora, a emenda dela, in. Esse in, o que quer dizer in? In quer dizer diminutivo. Hora que vemos carro, aqui por exemplo, sabemos que é um carro, normal. Agora, como vemos o in, já sabemos que é pequenininho, que é diminutivo. Nós temos essa ideia de algo menor, né? O o ao final indica o gênero da língua, não é? Carrinho, sabemos que é masculino, não é uma carrinha, né? E o s ao final indica plural. Então, essas partes formam a palavra inteira. Nós não pensamos, em geral, na hora de escrever e falar, na formação da palavra, né? Mas, por vezes, precisamos pensar, né? Dito isso, nós temos essas classificações de morfemas. Eles podem ser divididos em radical. Já vou falar no radical? Nós vamos aprender o que é radical. Vogal temática, tema, desinência e afixo. Tá joia? Essas são os morfemas, né? Os tipos de morfemas que compõem a estrutura das palavras. Vamos estudá-los um a um. Cola comigo. Algumas eu vou falar mais, outras eu vou falar menos, porque não cai nessas provas, não é necessário aprender isso, tá? Não ser para professores de português e olhe lá. A maioria dos professores de português, principalmente de escola pública, não sabem disso, tá? Então é tranquilo. Mas, para fazer a aula dinamicamente correta, é preciso que se fale sobre tudo aí, nem que seja por alto. Primeiro nós vamos falar então da raiz, tá? O que é a raiz? Ó, tá aqui. A raiz, ela faz parte do radical, tá? Aqui nessa imagenzinha, não foi eu que peguei do Google, não sei quem foi. Aqui era para ter aqui também uma raiz, porque o raiz, essa raiz, esse radical se divide também em raiz, tá? Mas vamos lá. O que é a raiz? É a base da palavra, ela tem o principal significado da palavra e palavras de mesma origem etimológica possuem a mesma raiz. Podem sofrer alteração. Veja só. Exemplo, carro.
O car, aqui nós já falamos, é a raiz nominal do carro. Nós sabemos que aqui é a raiz do carro. Nós não podemos reduzir mais do que isso. A partir do momento que se reduz isso aqui, perde o sentido do que seria esse carro, né? Vou ter que tirar o R aqui, fica só car, aí pode ser outra coisa, tá? No português. Então perde o sentido. Agora, por exemplo, a palavra reduzir. Já que falamos de redução, né? A palavra reduzir, o dus, aqui ó, o dus é a parte irredutível, é a parte que não pode ser diminuída, porque ela é a raiz da palavra, ela traz o sentido da palavra, tá? Por que isso? Como eu disse, origem etimológica. Qual que é a origem etimológica? Você precisa estudar e conhecer como foi criada essa palavra, de onde veio? Veio do latim e tal, e passou por ali, passou por aqui, chegou aqui e virou isso aí. Então você precisa estudar a origem etimológica da palavra, por isso que não cai muito em prova de concurso, porque isso aí você não é obrigado a saber, tá? Você precisa ter acesso à internet para consultar ou uma boa biblioteca. Então, esse dus, na origem etimológica da palavra, o dus aqui que tem sentido de reduzir. Essa palavra reduzida, ela é de origem do latim, ela tem um significado de fazer e refazer, só aí diminuir, é algo nesse sentido, tá? Então essa parte dus seria essa tradução do latim que veio para nós, né, que a nossa origem tem origem no latim, a nossa língua tem origem no latim, e aí ficou essa reduzir. Perceba você que aqui embaixo irredutível, ela é a mesma palavra, né? É o mesmo significado, ou melhor dizendo, aqui é reduzir, mas aqui fala que não é permitido reduzir. Mas se tratando da mesma origem etimológica, permanece a mesma raiz. Contudo, acaba que altera-se o dus pelo dut. Isso é regra geral que eles criam aí, tá? Você não precisa saber dessas alterações por hora. Então é só para demonstrar que não mudou em si, o significado ficou aqui ainda, né? Seria como se alterasse a conjugação verbal, algo assim, né? Que um tem o T, o outro não tem. Tá joia? Nesse sentido, essa é a raiz. O que é o radical? O radical, ele compõe a raiz, ele é o elemento base que traz significado à palavra, ele inclui a raiz, tá? E aí já não sofre alterações. Então, qual que é o radical aqui? O radical é esse elemento aqui que compõe a palavra. É ferro. Ferro. Ferrugem. Ferro e ferrugem. Flor, floricultura. Veja que é o mesmo. Não interessa a variação da palavra, mas o radical permanece como base. Ele traz o significado principal da palavra. Sem esse radical, você perde totalmente o significado da palavra, que é o ferro, né? E aqui o flor. É preciso saber que o flor é o principal. Aí depois, cultura, que cultura? Se você tirar o flor aqui, você não sabe de onde é essa cultura. É florista. Você não sabe ista o quê? Tem que ter o flor, né? Então isso aqui é o radical. Coloque-se na cabeça que é o que mais cai é o radical. Então o que é o radical? É a base inteira da palavra ali, né? Que sem ela mudaria a palavra, seria outra palavra ou seria uma palavra sem sentido, tá joia? Assim, agora nós vamos falar sobre a vogal temática. Pessoal, o que é a vogal temática? Olha, a vogal temática está aqui, ó. Vogal temática é uma vogal que se une ao radical, tá? Que é o radical que nós já vimos que é essa base da palavra ali que contém a significação da palavra e não pode ser mudada. Então, a vogal temática ela é uma vogal que está do ladinho do radical, se une a ele, tá? E nos verbos, por exemplo, há 3 tipos de vogais temáticas conforme a conjugação verbal, tá bom? Então, nos verbos, eles definem a conjugação. Só há 3 tipos de vogais temáticas, na ordem das vogais. A, E e I. O e U não, só A, E e I, tá? São as 3 vogais temáticas. Essas vogais definem o tema, tá? Elas organizam a conjugação verbal, bem como definem o tema da palavra, para que você possa conjugar com facilidade. Veja só.
Formam ou não formam o tema. Ó, o verbo amar, quando está a letra A, ele está na primeira conjugação. Ou o inverso, se você quer conjugar na primeira conjugação, naquela primeira conjugação estrutural que nós aprendemos conjugar os verbos. Né? Na primeira conjugação é o A, quem vai ser a vogal temática ao lado do radical. Na segunda conjugação é o E, que está ao lado do radical. E na terceira conjugação, ele sorrir. Né? É o I. Ele quer sorrir. É a terceira conjugação lá, né? Como você vai encontrar o que é o radical para depois ver qual é a vogal? Primeiro já tem uma dica, né? Vai ter uma vogal logo depois dele. Mas, veja bem, como que é fácil localizar o radical. Se a pessoa, na prova, manda você localizar o radical, na sua prova não vai cair isso, Daniel. Mas é foda, cara. Se eu não passo nessa estruturação de formação de palavras, lá vai cair conjugação verbal, vai cair acentuação, essas coisas que você vai se lascar, entendeu? Então, infelizmente, precisa dessa base, tá joia? Ó, amar. Como falei, está na primeira conjugação. Se você retira as duas últimas letras no verbo, isso serve para o verbo. Palavra que não é verbo não é essa a regra. Então, quando é verbo, você vai tirar as duas últimas letras, tá? E aí o que sobrar é o radical. Então, ó, amar, tirou as últimas letras, vai sobrar o A, que pela etimologia da palavra, tal, aquela origem toda que nós falamos do latim, o AM aqui é do amor e tal, e mantém-se, tá? O vende é de vender. O sorrir é o radical desta palavra sorrir, tá? E ao lado do radical nós teremos essas três vogais temáticas, né? Elas vão formar o tema e vão definir a conjugação. Quando é o A é a primeira conjugação, quando é o E na segunda conjugação e quando é o I é na terceira conjugação. O tema, como é o tema? Veja só, caro estudante, o tema ele é um elemento que é composto pelo radical e a vogal temática. Então já falamos aqui, qual que é o tema? Ó, o radical aqui é o vende. E aí, aqui, ó, o E é a vogal temática. Então, seria o tema vender. Vender. E vender, nós estamos aqui modificando o verbo para a conjugação, incluindo, alterando as desinências, tá? Já vamos falar sobre isso. Estudar, né? Vai estudar, tira o A e o E, fica estude, tá? Rompe. Temos aqui o radical e aqui o radical, né? Que é o que dá a significação. Sem isso aqui não funciona nada. E ao final, as três vogais temáticas que vão determinar o tema, né? Rompe é o nosso tema, ela traz o tema para nós, né? Então, estuda é o nosso tema, parte é o nosso tema. E com esse tema, nós conseguimos conjugar o verbo de forma facilitada. Rompe é o tema. Depois que você sabe que rompe, aí você fala, ele rompe, nós rompemos, eles rompem. Tá? Então, depois que você tem o tema, você vai, estuda. O tema é estuda, né? Ele estuda, eu estudo, nós estudamos. E aí você consegue ir alterando as desinências de forma facilitada na conjugação verbal. Tá joia? Lembre-se que a vogal temática ela pode ser para verbo e também para outras situações. No verbo é isso aqui, tá? Quando ela é utilizada aqui em adjetivo e substantivo, chamamos ela de vogal temática nominal, tá? Primeiro, essa vogal temática ela é sempre átona, ela não tem acento, ela é sempre fraca, tá? E ela não vai indicar o gênero, ela vai indicar o tema, tá? Veja só, é a mesma coisa lá, tá? Só que aqui não é com verbo. Carro é verbo? Não.
Carro é substantivo, tá? Então, que é o que dá nome às coisas. Então, carro é substantivo, não é verbo. Então, nós não vamos utilizar para formar essa conjugação verbal aqui. No nosso caso aqui é parecido, só que ela vai compor o tema, ela vai fazer parte do tema, ela vai criar o tema que antes era apenas o radical. A palavra carro nós já utilizamos várias vezes. Já sabemos que car é o radical, né? Enquanto a letra O, ela indica o gênero, que é masculino, não é isso? É errado, não indica. Por quê? Porque não existe carro. Carro é carro, não tem letra A. Então, neste caso aqui, ela não está indicando gênero, né? Ela está apenas sendo a vogal temática, ela não é uma desinência para indicar gênero. Já vimos aqui que é a vogal temática nominal, não indica o gênero, ela não vai indicar o gênero, tá? Não está indicando gênero, tá? É porque você já sabe, quando é carros, cadê o teclado, meu Deus, isso aconteceu nesse trem aqui, ó, carros. Sabemos que o S indica plural, sem o S indica singular. Sabemos que o A indica feminino, sem o A indica masculino. Como não tem esse carro que nós estamos falando aqui enquanto feminino, o O não é, neste caso aqui, empregado para indicar o gênero através de desinência. Ele é indicado apenas para compor o tema, que é carro, né? Então, o nosso tema é carro. A partir disso, eu posso falar sobre carro, carroça, carro de boi, carrocinha, entendeu? Eu posso modificar aí. Se eu já tenho o tema, o restante eu vou alterando conforme a minha necessidade. Tá joia? Então, há algumas palavras, Daniel, que elas não possuem tema, tá? Por exemplo, essas palavras são atemáticas. Ó. Dirijo. O verbo, na verdade, é dirigir. Você sempre coloca qual é o verbo principal, né? A forma de conjugação verbal. O verbo é dirigir. Né? Eu dirijo, tu diriges, o verbo é dirigir. Tá? E aí, você tira as duas últimas letras. Você tira as duas últimas letras, sobra o radical. Né? Sempre assim, ó, avisei. Qual que é o verbo de avisei? É o verbo avisar. Então, no verbo avisar, você também vai retirar as duas últimas letras e vai ficar o radical. Aliás, vai ficar só o radical, tá? Qual é o radical? É o mesmo que se repete em outras formas de conjugação verbal. Dirijo, avisei. Veja que é o avis e o dirige, tá? Então, esse é o nosso radical. Agora, veja bem, depois que você retira isso, do lado de cá, se não há a vogal temática, então a palavra é atemática. Né? Ela tem apenas, às vezes ela tem apenas radical, às vezes ela não tem uma vogal temática. Nesse caso aqui, por exemplo, ela não é uma vogal temática. O O aqui é uma desinência, o EI aqui é também uma desinência que facilita a conjugação verbal ali, que modifica as formas de conjugação do verbo, tá? Não é uma vogal temática nesse sentido, tá joia? Você entendeu? Na hora de tirar aqui, ó, ele não tem essa palavra, essa mesma vogal temática no verbo dirigir, não vai ter essa vogal temática O de cá, né? Avisar também não tem a vogal temática A do lado de cá, entendeu? Então, por isso, você tirou as duas últimas, fica o radical, de cá é o radical. Aí de cá, como não se repete para cá, de um lado não repete, do outro também não repete a vogal temática, ela não é a vogal temática, ela está funcionando aqui como desinência. Algumas palavras que terminam em consoante também não possuem vogal temática. Porque veja só, ó, consoante aqui, ó, lápis. Se você for escrever lapiseira, por exemplo, o lápis continua repetindo inteiro, ele não tem um radical separado, ele não tem um radical tipo aqui, ó, car, e exclui alguma. A palavra inteira, ela é inteira radical, tá? Lápis, néctar também termina em consoante, então você vai ver nectarina, não interessa, a palavra néctar, que é o radical, ele é inteiro, ele não é nect, por exemplo, entendeu? Então, ela repetindo inteira, terminando em consoante, ela só tem radical.
tá? Aqui nesse caso aqui, ó, não termina em consoante, mas são palavras com sílaba átona, aliás, com sílaba tônica. Lembra que falamos a vogal átona? E ela deve ser sempre, né? Essa vogal temática, ela deve ser sempre átona, não tem acento. Ela é fraca. Então, cajá, maré, cipó, são vogais, não são? São vogais, ó, tem o A, tem o E, né? Só que, por se tratar de sílaba terminada aqui em sílaba tônica, né, e não átona, então ela também não tem essa vogal temática, tá? Então, pessoal, essas palavras oxítonas, quem lembra lá, né? O que é oxítono, Daniel? Onde a última sílaba é a mais forte. Essas palavras oxítonas, elas não possuem tema, tá? Ela só tem radical. Ela não possui vogal temática. Por ela não ter vogal temática, ela é atemática, tá? Ó, giló, café, sol. Ah, sim, as monossílabas também. O que é monossílaba? De uma sílaba só. Então, sol. Sol não tem vogal temática. Ela é inteira radical. Ela sendo inteira radical, ela não é a palavra temática. Então, ela se repete inteira. Sol, solar. Então, nesse caso aqui, ela usa só essa palavra. Café. Então, café. Café é sempre café que vai ser o radical. Ele não tem vogal temática. Ela é inteira. Ó. Café, cafeteira, cafezinho, cafezão, cafezal, sei lá, né? Giló, mesma coisa, tá? Então, são palavras aqui oxítonas e monossílabas que não possuem desinência de gênero, tampouco vogal temática. Por que não possui desinência de gênero? Café é café, não tem cafá. Giló não tem gilá. Não tem mudança de gênero, tá? E tem a última sílaba tônica, né? Então, sol, não tem sola. Se você colocar sola, será um outro sentido, então uma outra palavra. Não tem o mesmo significado de sol, tá? Então é isso aí. Quando oxítona ou monossílaba, também não possui desinência de gênero, tampouco vogal temática. Bom, tá respondendo no WhatsApp. Vamos lá. Então, pessoal, já vimos aqui quais são os elementos estruturantes da palavra, né? Voltamos lá em cima para a gente relembrar aqui, ó. Radical, tema, vogal temática. Acho que falando do tema, da vogal temática e do radical, né? Vamos falar agora do afixo, ok? Ó, os afixos. Afixos são elementos complementares das palavras que, junto ao radical, altera e forma uma nova palavra, tá? A língua está enrolando aqui. Então, presta atenção. É um complemento, é um morfema, tá? Faz parte, né? É um morfema. O que é o morfema? É a menor unidade ali de letras ali, né? Que vai formar, dar significado às palavras, né? Então, ela vai alterar o significado total aqui. Feliz. Feliz é a palavra. Você acrescentando esse in, o in sozinho não tem significado nada, é um afixo, tá? Ele muda completamente o significado de feliz. Ele torna o inverso, infeliz, né? Triste. Leal, você coloca o des, fica desleal, né? Moral, você põe o i, fica imoral. Ceder, você põe o retro, fica retroceder. Mudou completamente, não é nem ceder. Retroceder é voltar, né? Então, é outra palavra, nem é o inverso de ceder, né? Isso aqui, ó, quando esse afixo está antes do radical, o que é o radical? Radical! É essa palavrinha aqui que não se altera, lembra, né? Ela repete sempre. Ó, imoral é o nosso radical. Por quê? Porque imoralidade e todas as outras palavras mantém-se o moral aqui, tá? Que é o tema, inclusive, da palavra. Veja só. Quando o afixo está antes do radical, você precisa identificar o radical, ele é chamado de prefixo. E quando está depois do radical, ele é o chamado sufixo. Agora você já sabe o que é sufixo e o que é prefixo. Feliz, agora não é mais antes. Ó, antes,
feliz, o afixo antes chama-se prefixo. Depois, felizardo, ó, esse mudou, que ele é felizardo. Então, o que vai acontecer? Esse complemento aqui, ele é um sufixo, tá? Real, aí você põe realismo, sufixo ismo. Então, nós temos uma lista grande de sufismos, de sufixos, meu Deus do céu, e prefixos, né? E eles são aí de origem grega e origem latina, tá certo? Nós podemos aí ver se vamos abordar, mas é importante que se olhe uma lista disso aí, tá? Eu acho que eu vou colocar isso aí no seu mapa mental, Daniel, para que você conheça os prefixos e os sufixos que nós temos aqui na nossa língua pátria, beleza? Falemos então das desinências, que é a nossa última estrutura de palavras aqui, a nossa último morfema. Vamos lá. Pessoal, as desinências, ó, são morfemas também, né? Acrescentados ao final dos vocábulos que indicam flexões da palavra, tá? Vamos traduzir. A desinência ela pode ser verbal ou nominal. Tá? Simples, simples, simples. Quando a desinência ela é verbal, ela aponta a flexão de pessoa, número, modo e tempo dos verbos. Tá? Quando é verbal é porque ela está no verbo, é uma flexão dentro do próprio verbo. O verbo comer, comemos. Quando você coloca comemos, é mais uma pessoa, não é? Então, o tempo dos verbos também, comemos, já é no passado, né? Então, isso é indicado pela desinência verbal, tá? A desinência nominal, ela é um morfema que ele é usado no nome, né? Não é no verbo, é no nome mesmo. Então, ó, macacos, aponta a flexão de gênero e número nos nomes. Macacos, sabemos que aqui é um macaco, ó, de macacos, ó. Se você flexionar ele em feminino, macaca, não, ficou macaca, ó. Se você flexionar no plural de feminino, macacas, tá? Perceba você que o que você repetiu nisso aqui? Repetiu só um maca. Então, o nosso radical aqui é o maca. O macaque, na verdade, né? É isso aqui, ó, que é o radical, macaque. Porque indica que é o animal que nós conhecemos, né? Agora, o final aqui, ó, o e s, é a nossa desinência nominal. Perceba você que o o está indicando que é um macaco masculino, é um animal do sexo masculino. E o s indica a variação de número, que é plural. Então, a desinência nominal serve para quê? Falar apenas do gênero e do plural. Quando é plural, quando é singular, e se é feminino e se é masculino. Essas são as desinências, tá joia? Muito simples, muito de boa, muito relax, muito sussa. Tá joinha? Bom, vamos continuar aqui um pouco. Vamos voltar aqui na desinência verbal. Que, igual eu falei, acho que é preciso fazer algo mais bem trabalhado, tá? Ó, repetir ela aqui embaixo para a gente trabalhar ela aqui, tá? Nominal, isso aqui não tem muita dificuldade. Agora a verbal, já falamos lá, flexão de pessoa, número, modo e tempo dos verbos. Veja bem, o verbo amar, o verbo meter, combinam bastante, né? Amar e meter. Eu? Não. Que coisa, não? Mas, perceba você que o verbo amar, quando tiramos essas duas últimas letras, já falamos, tiramos as duas últimas letras do verbo, sobra o radical, AM. Tiramos as duas últimas letras do verbo meter, sobra mete, né? Que é o que vai estar sempre repetindo aí na palavra, é o nosso radical. Ao lado, o que forma a palavra é a nossa vogal, não é? Que pode mostrar a nossa, aqui ó, que nós já falamos, a nossa vogal temática, onde é que está? Aqui ó, vogal temática, que acaba formando o tema da palavra, tá?
Mas perceba você, vamos falar aqui das desinências, tá? Amar, quando utilizamos essa desinência vá, veja como é a desinência que muda o sentido, ou melhor, o sentido mantém o mesmo, muda-se isso aqui, ó, o número de pessoas, a pessoa, o número, a pessoa do discurso, o número, o modo e o tempo dos verbos. Então, no amava, no amar, você coloca o vá, tá? Vai ficar amava. Esse amava, esse vá, quer dizer, ele é uma desinência modo temporal, que indica o quê? O modo de como ocorria a ação, que é amar, né? Que é amava, e o tempo, pretérito imperfeito indicativo, está lá no passado, eu amava, né? Ele amava, eu amava. Nós já estamos caminhando para uma conjugação verbal, aprender a conjugar os verbos certinho, tá? Sem decoreba, mas sem entendê-los. A desinência mos é uma desinência número pessoal. Veja bem, só existem dois tipos de desinência, tá? Verbais. A desinência do verbo, ela ou é modo temporal ou ela é número pessoal. Quando ela é número pessoal, ela indica a pessoa do plural. Nesse caso aqui, ó, ela está indicando a pessoa e o número. Então, cadê? Mos, amávamos. Amávamos. Neste caso, está indicando que é a primeira pessoa do plural, né? Então, é isso que serve essa desinência mos. Vamos fazendo mais à frente, nós vamos compreendendo pouco a pouco. Perceba aqui, ó, nessas palavras, canto, vendo e namoro. Esses verbos indicam, perceba, aliás, canto pode indicar que seja o canto bonito, aquele canto especial, aí seria um substantivo, tá? Mas canto, nesse caso aqui, eu estou falando do canto verbo, tá? Então perceba você. Quando colocamos o verbo cantar, tiramos as duas últimas letras, cantar, o A e o R, sobra cante. Vendo, do verbo vender, tiramos o E e o R, sobra vende, é o que se repete. E assim sucessivamente. Isso é o nosso radical, já sabemos, tá? Ao acrescentar o O ao final, esse O não é uma vogal temática, tá? Este O está funcionando enquanto desinência. Perceba você que a desinência, quando é terminada em O, ela indica a primeira pessoa do singular. Aí você já vai saber. Então, canto quer dizer que eu canto, é a primeira pessoa. Quais são as pessoas, né? Primeiro de tudo, né? Isso aí nós já sabemos, né? Mas eu vou colocar aqui porque vai que, né? Eu, tu, nós, vós, eles. Ó, primeira pessoa. Cadê? Primeira pessoa do singular, eu. Então, eu canto, eu vendo, eu namoro. Quando você vê o O no finalzinho, ela já indica que você está... Se você sabe que aquilo é um verbo, né? Não é um substantivo nesse caso, ou adjetivo que for, se é um verbo, você já sabe que essa conjugação verbal terminada em O quer dizer sempre que é a primeira pessoa do singular que você está se referindo, que é você mesmo, no caso. Né? Quando a desinência é terminada em S, ela é uma desinência número pessoal, ela vai indicar a segunda pessoa, ela não indica plural. Às vezes você pensa, o S aí indica plural, né? Indica mais de um. Não, neste caso aqui ela está fazendo, no verbo não, ela indica plural em outras situações, né? Substantivo e tal. Às vezes adjetivo, né? Várias qualidades. Agora, no verbo ela vai indicar que o discurso se refere à segunda pessoa. Qual é a segunda pessoa? Tu, tá certo? Então, ó, comes, come. Se tá só come, você já sabe que é ele come, né? Agora, comes. Quando terminar em S, você já sabe sempre que está remetendo a tu, que é a segunda pessoa. Tu namoras, tu bebes, tá certo? Então, terminado em O, é a primeira pessoa, terminado em S, a segunda pessoa. Uma outra desinência é... Povo chamando na hora aqui. Uma outra desinência, pessoal, é a desinência mos, tá? Ela também é uma desinência número pessoal, que vai indicar plural e também que é a primeira pessoa do plural, tá?
Então, como é que nós vimos lá? Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ué, não tinha colocado ele, não? Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. São as pessoas do verbo, tá? As pessoas que conjugam o verbo, tá? Tá, então, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, primeira pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Aqui, nós não vamos para a quarta pessoa, quinta pessoa, sexta pessoa. Aqui nós voltamos de novo no primeiro. Só que aqui já é a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Tá? Então, perceba, você aqui lá no mos, ó, é uma desinência número pessoal indicativa de primeira pessoa do plural, né? Então, ó, mos. Quando termina em mos, o verbo terminar em mos, ele vai indicar uma desinência número pessoal, por quê? Porque ele vai falar qual é a pessoa, o S aqui vai estar, sim, fazendo a flexão de pessoa, de número, né, de plural, né? E o mo aqui que vai falar que é a primeira pessoa do plural, que é nós. Nós cantamos, nós metemos, nós amamos. Tá, joia? Então, essa é a conjugação com o final mos, que vai indicar estar na primeira pessoa do plural. Eu acho que eu escrevi isso errado aqui. Pessoa indica plural e primeira pessoa do plural. Tá, joia? Tá, seguimos aqui. Vamos agora para outra desinência interessante. Vou mentir não, Daniel? Não é fácil essa aula, não, porque é bem complicadinho. Tá, ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui na forma M, nós vamos melhorando aqui, nós vamos aprendendo no começo aqui, tá? Nós vamos evoluindo na nossa aulinha. Ó, quando termina em M, ela é uma desinência número pessoal também. Como que você sabe que ela é número pessoal? O número, ela vai indicar o número de pessoas do discurso, não é? Então, número. O que é o número? Indica o plural, ó. Número indica o plural, tá bom? Agora, pessoal, ela está indicando aqui a pessoa do discurso. O que ela está indicando? Ela é pessoal, está indicando a terceira pessoa do discurso, tá? Terceira pessoa. Então, já que nós já falamos que ela era plural, então ela é a terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Vamos lá de novo, ó. Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Sempre primeiro, segundo, terceiro. Então, ó, nós, primeiro, segundo, terceiro. Então, eles é a terceira pessoa do plural, tá bom? Ó, cantam. Como é que nós vamos fazer esse verbo aqui? O verbo cantar. No verbo cantar, você vai tirar as últimas duas letras, A e E, tá? E vai sobrar o quê? O cante, que é o nosso amado e lindo radical, tá joia? E aqui nós temos o A, que é a nossa vogal temática, que vai formar o tema canta, tá bom? Então, a vogal temática forma o tema canta. E aqui, ao final, aparecendo a letra M, já sabemos que ela se refere à terceira pessoa do plural e número também. Cantam. Então, cantam. Quem cantam? Eles cantam. São várias pessoas. Amam. Eles amam. Metem. Eles metem. Nós ficamos só na vontade. Comem. Eles comem. Eu não como porque eu estou de regime. Tá certo? Então, essa é a formação. Ó, comer, o verbo comer, vai tirar o E e o R. O que vai formar? Vai sobrar o com, que é o nosso radical. Formando o radical, temos aqui a vogal temática. Essa vogal temática vira o tema come. Tá? Aparecendo o M. O que é o M? É indicação de terceira pessoa do plural. Tá joia? Mesma coisa, verbo amar. Você vai tirar o A e o R e vai formar o quê? O AM, que é o nosso radical. A nossa letra A é a nossa vogal temática e aparecendo a letra M, vira amam, a mesma situação. Tá, beleza? Uma outra desinência que nós vamos estudar é a desinência, esse mouse garrou aqui, a desinência vá, tá? É uma desinência modo temporal que indica indicativo e pretérito imperfeito. Vamos lá. Por que modo temporal? Ela indica o modo. Qual que é o modo? O modo aqui é o modo indicativo.
Lembra da outra aulinha que nós falamos sobre os modos? Vocês estão lembrados, então? Nós já falamos os modos lá das flexões verbais, né? Que é indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Imperativo dá uma ordem, subjuntivo e indicativo nós já falamos, que indica algo e tal. Então, lembra lá em cima. Qualquer coisa, repita a aula, olha no mapa mental. Indicativo, subjuntivo, imperativo são os modos, tá? Então, essa desinência vá, ela vai indicar o modo temporal, né? Aliás, vai indicar o modo e ela é também temporal. Porque o modo aqui é indicativo. O tempo da ação é um tempo pretérito imperfeito da primeira conjugação. Ok? Então, ó, cantava. Pretérito é passado, tá? Pelo amor de Jesus. Depois nós vamos estudar bem isso aqui, o que é perfeito e o que é imperfeito. Relaxa. Só estamos montando as palavras ainda. Ó, a palavra cantava, lembre-se qual é o verbo? É o verbo cantar. O verbo cantar, nós vamos tirar o A e o R, as duas últimas letras. Vai sobrar o quê? O cante, que é o nosso querido radical. Sobrando o radical, nós temos aqui a nossa vogal temática. Após utilizarmos a vogal temática, esta bagaça inteira será o nosso tema, tá? E aí aparece o vá aqui. Qual é o vá? Cantar, vá. Este vá vai indicar isso aqui, ó, que se refere à primeira conjugação, tá certo? Agora vamos aqui no cantava, a mesma coisa, ó, a mesma folia. Nós vamos pegar aqui o cantavas, aliás, né? Nós vamos pegar aqui o cante, que vai ser o nosso radical, tá? Que sempre repete nas flexões, não interessa quais sejam. Vai ser o núcleo da palavra, a base da palavra é o cante, tá? O a nossa vogal temática, não é? O canta forma o nosso tema. E o vá é a nossa desinência marota, que servirá de... Opa! É a nossa desinência que serve de... Ixi, com a bosta aqui, deixa eu pôr outra cor aqui. Pôr aqui só a cor do... É a nossa desinência, que vai ser modo temporal, indicando que se trata do indicativo e também do pretérito imperfeito, porque é no passado, né? Cantava, sempre cantava. E o S que está sobrando aqui, querido, amado, lindo professor, gostoso, charmoso, meu George Clooney? Bonito! É lindo! É lindo! É gostoso! Gostoso! Cheiroso! Cheiroso! O mito! O mito! Tô solteiro! Tô solteiro! Este cantavas, o S, vai indicar o que? Nós já falamos para os senhores o que a mardita do S indica. Vamos lá, indica segunda pessoa. E qual é a segunda pessoa? É tu. Tu cantava. Não, só quanto ao S. Então, tu cantavas. Ok? O S volta à segunda pessoa. Nós estamos aprendendo a formar a palavrinha. Tá certo? Este cantava aqui, ele pode ser também na terceira pessoa do singular. Então, ó, ele cantava. Eu cantava, ele cantava. Veja que é a mesma palavra, tá? Mas neste caso aqui, se o contexto da frase não lhe indica, ela vai ficar aqui no ar. Ela pode ser tanto eu cantava quanto ele cantava. Tá certo? Então, agora lá na prova vai indicar, né? Amava, o verbo amar. Vamos tirar o A e o R. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o AM, que é o nosso radical. Tendo o radical, o A aqui será então a nossa marota, a nossa maravilhosa palavrinha, letrinha, vogal temática, que vai formar o tema ama. Tá certo assim? Este tema ama, o meu Pai eterno, tem que ser amarelo, porque ficou verde essa merda. Espera aí. O nosso tema ama, tá? E vai ter o vá aqui. O que o vá indica? Indica que é passado. Indica que é passado e indica a flexão aqui, ó, que é no indicativo, não é subjuntivo, não é imperativo. Tá bom? Mesma coisa, amavas e amava. Tá, beleza, menino? Então, pessoal, a desinência ia.
Ó, a desinência ia, aqui é outra situação. Ia, o terminado em ia, é desinência modo temporal que indica, ó, modo. Mesma coisa, qual que é o modo que ela indica? Ela indica o modo indicativo, tá? Modo indicativo. Opa. Indica o modo indicativo. E ela é temporal porque ela indica qual o tempo. Ela vai indicar o tempo pretérito imperfeito, tá? Na segunda e terceira conjugação. Nós vamos falar isso aqui na aula de conjugação. Estou dando uma apanhadinha aqui só para você se situar quando nós vamos ensinar a conjugação verbal, tá? Que é muito importante para a sua prova. Ó, este aqui, ó, cantava, é do verbo cantar. Amava é do verbo amar. Veja que terminado, o verbo é terminado, ó, verbos terminados em AR, tá? Neste caso aqui, nós temos essas regras aqui que nós já falamos. E quando o verbo é terminado em ER? Vender, comer, meter, como nós já falamos lá em cima de outra vez. Nós temos uma outra regrinha, não é? Aí você vai terminar em ia, não é? Vender e comer. Ó, e sempre segunda e terceira conjugação. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Não é mais o terminado em AR. Aí nós vamos fazer a separação. O que é isso aqui? Tá? Vendia, que não vamos fazer igual vender, tá? Nós vamos excluir essas duas letras. Excluindo essas duas letras, vai sobrar o vende. O que é o vende? Então, o vende é o nosso amado radical, tá? E o i? O i é o nosso, da nossa vogal temática? Não é, porque ela não aparece lá no verbo, o verbo vender. Ela só tem o e aqui, né? Ela não tem esse i lá. Então, o i não é vogal temática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esta é uma palavra sem tema. É atemática, como nós já falamos, né? Ela sendo uma palavra atemática, nós ignoramos essa situação aqui, tá? Que ela não apareceu a vogalzinha aqui. Então, o ia indica, é a nossa desinência final, que vai indicar o modo temporal e indicar que ele está no indicativo e também no pretérito imperfeito. O que quer dizer isso aqui? Vendia, tu vendias, é uma ação não concretizada, tá bom? Esse pretérito imperfeito. E também no indicativo. O que nós estamos indicando aqui? Eu vendia. Tu vendias. Ele vendia? Ele vendia. Eu acho que ele vendia. Se você oferecesse 50 mil, ele vendia, hein? Ele vendia. Tá? Então, é uma ação ainda não concretizada, é uma suposição, tá? Mesma coisa do comia aqui. Se eu tivesse grana, eu comia. Eu comia. Né? Então, o que nós vamos fazer? O verbo comer. Nós vamos excluir o e e o r, que é as duas últimas letras. Sobra para nós o com, que é o nosso querido e amado radical. Tá, joia? Aqui nós também não temos a nossa vogal temática, então lá a palavra atemática. E aí o nosso ia, que é a nossa desinência final, indicando essas situações aqui. Tá, beleza? E ainda temos a desinência em ra, terminada em ra, né? É uma desinência de modo temporal, né? Ou seja, ela indica o modo e também o tempo, né? O modo, neste caso aqui, por exemplo, ela está indicando o indicativo, né? A mesma coisinha que nós já havíamos falado. E o tempo, o temporal, é o tempo aqui, é o pretérito mais que perfeito. Tá joia? Veja bem, caro colega Daniel, os verbos aqui, amar e comer, né? Eu amara, e tu amaras, ele amara. Eu comera, tu comeras, ele comera. Veja só, eu amara, tu amaras, deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. O pretérito mais que perfeito é uma comparação entre passados, é um passado mais importante do que o outro, tá? Então, por exemplo, você sofre de amor.
Aí você fala, não, sofrendo de amor, rapaz, olha, eu tomei um chifre, filho da puta, eu tomei um chifre que tá doendo. E aí, beleza. E aí você tá sofrendo, o cara fala? Não, rapaz, nossa, cara, o sofredor de amor é muito ruim, tô sofrendo demais. Você fala pro cara, fala assim, não, meu amigo, quando você amava, eu já amara. Né? Então, é antes ainda, né? Uma comparação entre passados. Não, quando tu amaras, eu já amara. Tá certo? Ah, tá com fome. Rapaz, eu comi uma carne que é a mais gostosa do mundo, você tem que experimentar. Ah, meu amigo, quando você come essa carne aí, eu já comera. Né? Então, é antes ainda. Você já, antes dele, já havia, né, experimentado essa mesma ação do verbo. Tá joia? Tá certo assim? Então, é uma comparação de passados. Você tem que aprender a formar as palavras. É igual eu falei, ó, eu brincara. Ixi, rapaz, que tab longo, hein? Ó, tu brincaras. Ele brincara. Perceba você que eu estou, não é apenas um exemplo, é propositadamente, eu estou utilizando 3 pessoas aqui da conjugação verbal, eu, tu e ele. Por isso está aqui, ó, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Elas podem ser utilizadas, qualquer uma delas podem ser utilizadas num verbo terminado em ra. Tá joia? Então você precisa aprender a formar. Vamos lá de novo, ó. Eu brincara. Brincar, ó. O que está repetindo aqui, ó? Tudo. O que está repetindo aqui? Tá? Vamos lá no brincar. Né? Primeiro de tudo, mais fácil. Vamos no brincar, o verbo brincar. Você vai excluir as 2 últimas letras e vai ficar o quê? O brinque. O brinque é o que sempre se repete. O brinque, então, é o nosso radical, tá? É o nosso radical. Veja bem, brinque, já sabemos, é o querido radical, não é isso? Ok. Sabendo disso, o que você precisa saber agora? O que é o A? O A é a nossa vogal temática, tá? Então, brinca é o nosso tema. Qual é o tema? É brinca. Perceba você que juntando a vogal temática mais... Oh, meu pai eterno. Ó, juntando a vogal temática mais o radical, nós temos o tema. Miserento desse mouse, acabando a pilha. Tá querendo me matar de raiva. Então, brinca é o nosso tema, tá? E o Rá? Não, o Rá nós já sabemos que é na desinência de modo temporal, indicando que pode ser tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira pessoa a conjugação, tá? Ah, mas e esse S aqui de onde saiu? O S nós já sabemos, volta lá em cima. O que é a desinência terminada em S? Ele indica a segunda pessoa, indica que é o tu, tá bom? Lembrando, no caso de desinência, no verbo, ela indica a segunda pessoa. No caso a repetição é didática. No caso de verbo, a desinência indica a segunda pessoa. Então, tem o S, é o tu aqui, tu comes, tu namoras, tu bebes. Lá em cima, cadê o trem? Tu brincaras, tu comeras, tu amaras. Perceba o S indicando a segunda pessoa. Você precisa saber isso, não tem como não saber e decorar, você tem que decorar. Não adianta você falar, eu lembro, não lembra. Você tem que saber que no caso de verbo, o S não indica plural, tá bom? Ele vai indicar plural em outras situações, como substantivos. Tá, beleza? É isso aí. As nossas desinências seguimos por aqui. Aqui agora nós temos a desinência ria. Sorria, você está sendo filmado. Não é esse ria. Né? A desinência terminada em ria, a desinência modo temporal. Ela também indica o indicativo, né? E o tempo dela é o futuro do pretérito, né? Então veja bem, futuro do passado, olha que coisa mais complicada, hein?
Mas isso aí é foda, hein? Muita gente erra isso aqui. Eu falaria, tu falarias, ele falaria. É algo que você ainda não fez, que você talvez fizesse, né? Mas lá no passado. Ah, se eu tivesse lá, eu falaria. Nossa, se eu tivesse nesse hotel, eu comeria. Aquela menina lá, eu comeria. Boa, gostosa. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Né? E amar, não, eu amaria. Se fosse comigo, eu amaria demais, eu gostaria muito e tal, né? Então, esse ria indica que esse futuro tudo pretérito. Você consegue fazer isso aí de forma... A maioria aqui, viu, Daniel? Você consegue fazer de forma meio que intuitiva. Quem lê muito já sabe qual é a flexão verbal adequada e qual é essa desinência que você coloca ali para conjugar o verbo, tá bom? Então, quem lê bastante já tem essa facilidade marota que consegue se desenvolver mais facilmente. Então, perceba você que aqui é primeira, segunda, terceira pessoa também, né? Eu, tu e ele. Quando, vamos fazer a separação, a mesma coisa. Eu comeria, tá? Então, veja bem. Do verbo comer, nós riscamos o E e o R, vai ficar o com, que é o nosso radical. O E, a nossa vogal temática, o come, o nosso tema. É isso? Come seria aqui, então, o nosso tema legal. O ria, então, é a nossa desinência, indicando isso aqui. Ela está falando que ela é do indicativo, indicando o futuro do pretérito, tá bom? Eventualmente aqui, o nosso S já sabemos do que se trata, não é? Falando lá que é da segunda pessoa, tá? Beleza? É isso aí. Agora, temos aqui essa desinência SSE, tá? Essa desinência SSE, o que é essa desinência? Perceba você que ela também é uma desinência modo temporal. Ela não indica mais o modo aqui, ela não indica o modo indicativo, mas o subjuntivo. Lembra, nós já demos essa aula, por isso eu falo, é preciso estudar, tá? Preciso ficar com essa massação de barra aí achando que está estudando, não está estudando, não vai adiantar nada. Tem coisa que tem que assimilar, incutir na mente. Então, o indicativo, como que é o indicativo aqui? Eu falaria, eu comeria. Ele está afirmando praticamente. Não é um modo afirmativo, porque ainda é diferente. É o modo indicativo, como explicamos lá, ele está dizendo que se tivesse oportunidade, ele falaria. Ele comeria. Né? Eu comeria, tu comerias, tu amaria. Tá? É uma afirmação aqui, indica um certo grau de certeza. Né? E já o subjuntivo é dúvida, tá? Então, o subjuntivo aqui, se eu falasse, se tu falasses, se eu comesse, se tu comesses, se eu amasse, se tu amasses. Então, perceba você que há uma necessidade, de você incutir uma dúvida. E qual seria essa dúvida? Se eu comesse aquela menina, nossa, eu tava bonito, certo? Rapaz, olha, eu soube de uma fofoca. Se eu falasse, eu acabava com a vida daquele cara. Então, você não está dizendo que falaria. Se acontecer tal coisa, eu falaria. Não, você está dizendo que se eventualmente falasse, você já está indicando que provavelmente não fale, né? Então, ou que você não coma, ou que você não ame, você já está indicando, é uma incerteza. Então, indica subjuntivo e pretérito perfeito, não, indica pretérito imperfeito, tá bom? Não sei porque você está perfeito aqui, não sei não, mas é pretérito imperfeito, tá? Isso aqui não é um pretérito perfeito, é um pretérito imperfeito, na primeira, segunda e terceira conjugação. Então, nós temos aqui ainda o ele, né? Se ele falasse, se ele comesse, se ele amasse. Nós não vamos nem entrar nesse método, não copiar de novo, porque é a mesma coisa do eu, é a mesma coisa para o ele, tá? Só o tu aqui que recebe essa linda letra S, indicando estar na segunda pessoa, tá? Beleza? Essa é a nossa desinência SSE.
Então, no geral é isso, tá bom? Sr. Daniel e demais colegas. Ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu salvar o nosso rascunho maroto. Vou fazer o nosso mapa mental e vou encaminhar ao senhor aí para que sirva de resumo colorido e bonitinho, bem frufru, e você não esqueça e assimile o conteúdo. Qualquer coisa nós vamos estudando juntos, vai tirando as dúvidas aí via WhatsApp. Mas eu tô chique. Tá beleza? E nos vemos por aí. Eu preciso descansar, que eu estou com dor. E agora olha a hora! Agora são 11 horas e 31 minutos. Esta foi a nossa aula de número 10. Ficamos por aqui. Tenha uma ótima noite. Tchau! Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode.